Vamos no vídeo de hoje tratar sobre a sistemática de créditos do IBS e CBS no âmbito do regime monofásico de combustíveis. As empresas terão direito a crédito quando adquirirem combustíveis para serem utilizados como insumo. Elas vão ter direito a crédito quando uma empresa adquire combustível que esteja no contexto do regime monofásico para comercialização, para revenda. Uma empresa que comercializa combustível, quando adquirir algum ativo imobilizado ou adquirir algum bem, serviço, tem o IBS, CBS destacado, vai poder se creditar? Como que tudo isso vai funcionar aí na reforma tributária, no âmbito do regime monofásico, né? Esse regime específico aplicável aos combustíveis, o regime monofásico. Então, tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo. É um vídeo que trata de um tema que tem gerado muitas dúvidas aí nos profissionais que atuam na área tributária e a gente vai tentar sanar a maior parte delas aqui nesse vídeo. Então fique aqui, né? E você não vai se arrepender, a gente vai tratar de bastante assunto bacana, né, e bastante útil aí no seu aprendizado, né, sobre a reforma tributária. E vamos fazer aquele combinado, né? Aquele combinado de sempre. Se você assistiu o vídeo até o final, né, você gostar, ele foi útil, né, esses temas foram úteis para você de alguma forma, você vai dar o like aqui nesse vídeo. E aproveita e se inscreva aqui no nosso canal da Academia da Reforma Tributária e venha aprofundar o estudo, né, desse tema aqui com a gente. Né? Então falei demais, vamos rodar a vinhetinha, roda, roda, roda a vinhetinha e vamos para o vídeo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a sistemática de créditos do IBS e da CBS no âmbito do regime monofásico aí aplicável aos combustíveis. Então, o texto constitucional já delimita muito bem esse regime específico, né, que a gente chama de monofásico, e aqui é importante, né, a gente explicar um pouquinho, mesmo que seja de forma breve, o que é esse regime monofásico. Então vamos lá. Regra geral para o IBS e CBS é que são tributos plurifásicos. Né? O IBS é um imposto e a CBS é uma contribuição. Eles são tributos plurifásicos que incidem em todas as etapas de uma determinada cadeia produtiva. Mas no caso dos combustíveis, não. Você não vai ter a plurifasia, você vai ter a monofasia. O IBS, CBS vai incidir em uma determinada etapa da cadeia produtiva, né, definida em lei complementar. Então, diferentemente da regra geral, em que o IBS e CBS vai incidindo, né, em todas as etapas, e eu vou trabalhando débito e crédito, né, como regra geral, eu tenho débito ali para o fornecedor, que emitiu a nota fiscal de fornecimento, e crédito para o adquirente, desde que, obviamente, esse débito esteja extinto. Aí eu vou, obviamente, permitir a apropriação desse crédito na apuração do adquirente. Mas isso não vai funcionar dessa forma no regime monofásico aí dos combustíveis, porque ele não é plurifásico. Eu não vou trabalhar com débito e crédito, né, em toda a cadeia produtiva. O IBS-CBS vai incidir em uma única etapa. Ele é monofásico. Né? Então, por exemplo, quando a refinaria produzir diesel, produzir gasolina A, por exemplo, e vender para a distribuidora, para a distribuidora, essa etapa vai ser tributada, por exemplo. Mas quando a distribuidora vender para o posto de gasolina, não vai ser, porque já foi tributada, né, nessa primeira etapa. E aí, quando o posto de gasolina vender para o consumidor final, também não vai haver a incidência, porque já houve, né, a incidência do IBS-CBS lá na etapa da venda da refinaria para distribuidor. Então veja, eu não trabalho com débito e crédito durante toda a cadeia produtiva, porque a incidência é monofásica. Essa sistemática de débito e crédito ela não faz sentido quando eu estou dentro do conceito, dentro do contexto de um regime monofásico.
Porque a sistemática de débito e crédito, né, a questão da não comum atividade, é exatamente, para evitar a incidência do tributo em cascata quando eu tenho ele num contexto plurifásico. Então, quando eu tenho a monofasia, não faz sentido, né? Não faz sentido eu aplicar a sistemática de débito e crédito, né? Só que aqui a gente vai precisar de algumas considerações, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente analisar, né? Com enfoque na questão do crédito, né? Se é possível ou não o crédito, se é possível ou não o crédito nesse contexto para o adquirente, né? Quem está adquirindo ali o combustível, tá? Então vamos aqui pro slide, né? E eu vou comentando aqui com vocês. Então, o primeiro caso aqui é uma refinaria, né? Eu tenho aqui uma refinaria localizada em Paulínia, vende gasolina comum para a distribuidora, a Alê Combustíveis, situada em Ribeirão Preto. A operação envolve 50 mil litros de gasolina no valor de 200 mil. Aqui não interessa muito a questão do IBS, CBS, porque tem uma sistemática aí própria, né, no âmbito do regime monofásico aí dos combustíveis, em que eu não utilizo uma alíquota ad valorem, eu utilizo uma alíquota específica. Então, tantos reais por metro cúbico de gasolina, né, que eu vendo. Então, não é um percentual sobre o valor da operação. Mas esse não é o enfoque aqui desse vídeo. Então, nessa operação, eu tenho a refinaria vendendo a gasolina para a distribuidora. O que eu quero colocar aqui para vocês? O que eu quero colocar aqui para vocês é que essa distribuidora adquiriu essa gasolina porque ela vai revender para o posto de gasolina, que vai vender para o consumidor final. Né? Então, o objetivo dessa aquisição é a revenda, é a posterior comercialização dessa gasolina. Então, nesse caso aqui, como a distribuidora vai pegar essa gasolina e vender para o posto, então, quando ela adquirir essa gasolina da refinaria, né, ela não vai se creditar. Não vai haver o creditamento por parte da distribuidora, porque não vai ter o débito na saída. Né? Não vai ter o débito da saída. Da mesma forma, quando a distribuidora vender posto de gasolina, o posto de gasolina não vai se creditar. Ele não vai ter o débito, né, na saída, porque o regime é monofásico. O débito vai estar na saída da refinaria. A refinaria, quando emitir a nota fiscal de fornecimento, ela vai destacar o IBS, CBS, e ela vai recolher. Mas a distribuidora, quando ela for revender essa gasolina, quando ela emitir a nota fiscal, ela não vai ter que recolher o IBS, CBS, porque ele já foi recolhido pela refinaria, né? Um regime monofásico e não plurifásico. Então, nesse caso aqui, não vai ter crédito para a distribuidora. Tá, mas vamos para a próxima situação, né? Que é o seguinte caso aqui. Seguinte a distribuidora Alê Combustíveis, localizada em Ribeirão Preto, vende o diesel S10, né, para a transportadora rodoviária ABC, situada em Campinas. A operação envolve 10 mil litros de diesel no valor. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui, veja, que essa distribuidora, né, se ela fosse vender o diesel para o posto de gasolina, o posto de gasolina não ia se creditar. Por quê? Porque ele ia revender o diesel para o consumidor final. Mas aqui a distribuidora está vendendo o diesel para uma transportadora. E essa transportadora, ela não vai revender diesel. Ela vai utilizar esse diesel como insumo na prestação do seu serviço de transporte, no exercício da sua atividade econômica. Então, nesse caso aqui, a transportadora vai poder ter direito a crédito. Ela vai se creditar aí do diesel que ela adquiriu da distribuidora. Então, esse é um ponto aqui fundamental. Fundamental. Quando a distribuidora vende o diesel para um posto, né, ou para alguma outra distribuidora, para alguma empresa que vai revender esse diesel, aí o adquirente não tem direito a crédito. Por quê? Porque como ele vai revender o diesel, né, e aí na saída não vai ter o débito, então eu não permito crédito.
Mas quando o adquirente ele vai utilizar, né, esse combustível como insumo na sua atividade, pode ser da transportadora, pode ser uma indústria que adquiriu combustível para ser utilizado como insumo no seu processo produtivo, esse adquirente vai ter direito a crédito. Ele vai ter direito a crédito. Tá? Porque ele não vai comercializar, ele não vai revender esse combustível, ele vai utilizar como insumo na sua atividade econômica. Né? Então vamos continuar. Tem uma outra situação aqui que gera dúvida, né, e eu quero abordar também com vocês. Então imagine, o posto de combustível Estrela Limitada, localizado em Santos, adquire equipamentos para modernização da indústria de equipamentos petrolíferos. Então ele adquire isso da indústria, tá? Ficou meio ambíguo aqui. Situado em São Paulo. A operação envolve 4 bombas de combustível e um sistema de automação no valor total aqui de 180 mil, tem o IBS. Qual que é a questão aqui? A questão é o seguinte, veja, quando o posto de gasolina adquire combustível que ele vai revender, e esse combustível está dentro do contexto do regime monofásico, o posto de gasolina não se acredita. Então, quando lá a distribuidora vai vender gasolina, diesel, álcool para o posto de gasolina não vai se acreditar. Mas aqui, o posto de gasolina está adquirindo um bem que vai integrar o seu ativo imobilizado. É um bem que ele está adquirindo para exercer sua atividade. Ele não vai revender esse ativo. Então, quando ele adquire dessa indústria, né, esses bens, na nota fiscal de aquisição, na nota fiscal de fornecimento lá da indústria, vai vir o IBS, CBS destacado. A questão aqui é o seguinte, esse posto de gasolina, ele vai poder se creditar desse IBS, CBS? Sim, ele vai poder se creditar. Pô, mas ele não vai ter débito na saída. Quando ele revende combustível, ele não tem débito na saída. Exatamente, não tem débito na saída. Mas aqui ele não está adquirindo combustível. Ele está adquirindo um bem que é tributado, não está no regime monofásico, né, porque é um bem que vai integrar o seu ativo imobilizado, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um veículo que ele vai utilizar no exercício da sua atividade, ele pode adquirir, ele pode estar adquirindo energia elétrica, serviço de telecomunicação, ou qualquer outra aquisição de bem e serviço, que não seja combustível, que está no regime monofásico, ele vai poder se creditar. E aí qual que é a questão? Ele vai acumular crédito. Porque se ele só revende combustível e não vai ter débito, essas suas aquisições, outras aquisições de bens e serviços, que vai sim dar direito a crédito, está garantido na Lei Complementar 214, não há vedação a crédito nesse caso. Ah, mas é regime monofásico. Ok, lá no ICMS é outra história, uma outra sistemática. Aqui no IBS, não. Aqui no IBS vai sim ter direito a crédito e eventualmente vai acumular crédito. E aí, o que ele vai fazer? Pedir ressarcimento. Vai pedir ressarcimento, vai ter lá um prazo para ele ter esses créditos, né? Essa acumulação de crédito, esse saldo credor acumulado, ele vai poder apresentar um pedido de ressarcimento. Ok? Então, esse é um assunto que é bastante diferente, né, aqui no mundo do IBS, CBS em relação ao ICMS, por isso acaba gerando bastante confusão. Eu já vi isso sendo bastante confundido em algumas discussões. Por quê? Porque é que as pessoas realmente têm a dificuldade de virar a chave do ICMS para o IBS, CBS. Né? Tem algumas situações em que a sistemática é bem diferente. E aqui é uma delas. Né? E espero ter esclarecido pelo menos uma parte aí dessas dúvidas em relação à sistemática de crédito no âmbito do regime monofásico de combustíveis. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Né? E se gostou, pessoal, se esse assunto, né, a abordagem que a gente fez aqui, foi útil de alguma forma aí no seu aprendizado, sobre a reforma tributária, você vai pegar seu dedinho e vai tascar o like, isso é bastante importante aqui para a gente produz conteúdo aqui no YouTube. Né? E se você quiser aprofundar, continuar seu estudo, aprofundando mesmo o estudo da reforma tributária, aí eu te convido a ser um dos nossos assinantes aqui da nossa plataforma, né, da Academia da Reforma Tributária. Né? Se você quer maiores detalhes, tem o link aí na descrição do vídeo. Vem ser nosso assinante.
Você não vai se arrepender. A gente tem grupo no Telegram para tirar dúvidas, a gente tem já uma quantidade de conteúdo bastante importante que vai realmente lhe auxiliar no aprofundamento do seu estudo aí da reforma tributária. Né? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.